Mais uma vez, bom dia, meus irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Amém, que Deus a todos nos abençoe nesta manhã. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos pensar, vamos meditar até abril sobre o Evangelho de João, uma nova perspectiva, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração, nos abençoe nesta manhã, para que possamos ouvir a voz do Senhor. Amém? Nós estamos aí iniciando o ano e vamos, sim, pedir que o Senhor, o Deus da paz, aquele que nasceu para nos transformar, para que sejamos como Jesus. Temos a vida e o exemplo de Jesus, que é o nosso ideal de ser humano. Por isso que eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 1, que diz assim a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por João, e o nome dele era João. Este veio como enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. E a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Muito obrigado a Deus por estarmos aqui nesta manhã para meditarmos na Tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos aqui porque queremos ouvir a Tua voz, queremos Te louvar e Te adorar, mas neste momento nós queremos ouvir a mensagem que o Senhor, tão somente o Senhor, tem para nós nesta manhã. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. O Evangelho de João foi escrito pelo evangelista João, que era filho de Zebedeu, trabalhava como pescador ao lado do seu irmão Tiago, antes de se tornar apóstolo de Jesus. Esse João é também o autor das 3 cartas que levam o seu nome e autor também do livro do Apocalipse. João teve como principal missão apresentar Jesus neste evangelho como sendo o Filho de Deus e o próprio Deus. João revela a divindade de Jesus neste evangelho e tem a missão principal de apresentar Jesus como o próprio Deus, o Filho de Deus, o Messias esperado pelo povo judeu. E nós também temos aqui essa passagem, no texto que nós lemos, 3 missões e os 3 objetivos principais, porque o Verbo se tornou carne. E eu quero voltar a você, apresentar a você que, primeiramente, o Verbo se fez carne para iluminar o mundo. O texto que nós acabamos de ler, do verso 1 ao verso 5, demonstra exatamente isso, que Jesus estava e veio para se tornar luz para os homens. É o princípio de todas as coisas, quando nós olhamos para o texto que João apresenta Jesus desde a eternidade. Antes que qualquer coisa existisse, Jesus já existia com o Pai e com o Espírito Santo. Ele é a segunda pessoa da Trindade e tem plena comunhão com Deus e com o Espírito Santo. Ele é o Verbo, ele é a ação, vive desde a eternidade em comunhão com Deus e com o Espírito Santo. Ele é o Verbo que se faz presente na segunda pessoa da Trindade. É Ele quem sustenta tudo. Por intermédio dele tudo foi feito. Não apenas estava com Deus, mas era o próprio Deus. O apóstolo João,
nos versos 3, nos versos 4 e no verso 7, nos diz que tudo foi feito por intermédio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor que se fez carne. A essência do ser deste verbo de Deus é a vida que não somente faz com que tudo exista, mas também permita que tudo funcione com naturalidade. Você vê uma perfeição, você vê uma ordem, você vê uma organização, você vê o ser humano se desenvolvendo, e isso é a vontade do Criador, Jesus Cristo. O Espírito que dá fôlego abre os olhos para que todos conheçam a verdade, a fim de que o homem conheça a Deus e a si mesmo. E essa também é chamada a luz do mundo. A verdade também é chamada a luz do mundo. Ser o homem pecador é marcado por viver em trevas. O homem transformado está iluminado pela luz de Jesus Cristo. E é exatamente isso que Deus veio fazer na pessoa de Jesus. Ele veio trazer para nós o entendimento de que o ser humano vive em trevas porque está separado de Deus. E o Verbo, então, se faz carne, para que, então, ele possa trazer a luz, sendo ele a própria luz, que vai trazer vida eterna para cada um de nós. Cristo merece ser exaltado. Cristo merece ser adorado. Cristo merece ser glorificado através das nossas vidas e pelo nosso dia a dia, porque Ele é aquele que abriu mão da sua glória, como o texto diz no princípio, que Ele estava com Deus e era Deus, estava na eternidade com Deus e tinha toda a sua vida ali, abrindo mão de toda a sua glória, de toda a sua deidade, para que ele pudesse se tornar carne, como eu e você, menos no pecado, mas alguém que pudesse, então, viver as experiências que nós vivemos e poder, sim, morrer na cruz por nós e poder nos salvar, nos libertar daquilo que nos escraviza. Por isso que o Senhor Jesus, ele não tem nenhuma dificuldade de abrir mão e não teve nenhuma dificuldade de abrir mão da sua divindade para se tornar um homem como eu e você e poder, então, viver a vida que nós vivemos sem pecado e morrer na cruz. Tudo porque Jesus nos ama. Tudo porque Jesus quer reconciliar conosco. E aqui fica um aprendizado muito importante para nós. Nós muitas vezes temos dificuldades de levantar cedo para vir à igreja. Temos muitas vezes dificuldades de se envolver em algum ministério da igreja. Nós temos tantas vezes dificuldades de levantar do conforto do nosso lar, sair da nossa casa, sair do espaço que nós temos, do conforto que nós temos, para poder fazer a vontade de Deus. Sendo que Jesus, diferentemente de nós, abriu mão de todo e qualquer conforto e todo e qualquer descanso e viveu intensamente para que eu e você pudéssemos chegar ao céu. E nós precisamos olhar para nós e entender que Deus eterno, incomparável, aquele que governa tudo e possui uma perfeita intimidade com o Pai, mostrando para nós como nós devemos viver a vida. O Jesus nos ensina, o Verbo vem para iluminar o nosso coração e trazer para nós que nós precisamos investir o nosso tempo em Deus, na nossa comunhão com Deus. Nós precisamos ter a mesma comunhão que o Senhor teve com Deus aqui e com o Espírito Santo, obedecendo cada passo que o Espírito Santo vai orientar a ele, porque quando ele é batizado, ele vai ser induzido, conduzido, impelido, levado pelo Espírito Santo ao deserto, e em todo momento ele estava em plena comunhão com Deus, obedecendo a Deus, obedecendo a voz do Espírito Santo. É interessante nós vermos como Jesus orava a Deus, como Jesus intercedia por nós, como Jesus buscava a presença de Deus a todo tempo, dizendo sempre que estava fazendo a vontade do Pai, cumprindo a vontade do Pai, e nós também tantas vezes
queremos nos conectar com tantas coisas. Queremos conectar pelas plataformas digitais, pelas redes sociais, queremos saber de tudo. Nós encontramos pessoas que buscam a palavra de Deus, são crentes, são pessoas que discutem teologia, discutem sobre calvinismo, arminianismo, discutem sobre escatologia, mas tantas vezes estão longe de Deus na sua vida cotidiana. E aqui fica uma pergunta para nós, que é muito interessante, que nós possamos avaliar no nosso coração. Como está a sua comunhão com Deus? Como está o seu dia a dia com Deus? Como está a sua intimidade com Deus? Intimidade de verdade. Intimidade é quando você sabe o que a pessoa quer de você. Intimidade é quando você conhece o gosto daquela pessoa. Intimidade é como você conhece, como a vida de um casal. Nós falamos assim, quem conhece aqui o pastor Neto? Levanta a mão quem conhece o pastor Neto. Quem conhece o pastor Neto é a irmã Estela, né? Pastor Neto dorme com a irmã Estela, toma café da manhã, almoça, janta, porque tem intimidade, são casados. E nós, como noiva de Cristo, também temos que ter intimidade com Jesus, conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Como que nós queremos, tantas vezes, fazer a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus, se nós não somos capazes de investir tempo em conversar com Jesus? Não só conversar, mas investir tempo em conhecer a Jesus, saber qual é a vontade dele para a nossa vida. Isso é intimidade, saber o caminho que eu tenho que tomar, as decisões que eu tenho que tomar, para que a minha vida seja uma vida de acordo com a vontade do Pai. Não porque Ele manda, mas porque eu o amo. E eu compreendo que a vontade dEle é muito melhor que a minha vontade. Porque eu compreendo que eu preciso da presença dEle na minha vida, para que a minha vida seja uma vida abençoada. Amém? Segundo lugar, o Verbo se fez carne, para nos usar como instrumentos. Verso 6 diz o seguinte: houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O João, relatado aqui, nós sabemos, e você sabe, que é João Batista. E que diz o texto que ele veio para dar testemunho, para preparar o caminho para Jesus. João Batista tinha uma missão. Ele nasceu para cumprir esta missão, para fazer a vontade de Deus. E João Batista foi fiel ao chamado que ele teve. Ele foi fiel em cumprir exatamente a vontade do Senhor. No momento em que João Batista tinha que se colocar em evidência, ele se colocou, ele confrontou, ele chamou o povo ao arrependimento, pregou o evangelho de arrependimento, disse para as pessoas mudarem de vida, não teve medo de apontar o pecado, por conta disso perdeu a cabeça, mas ele cumpriu cabalmente, obedientemente, aquilo que o Senhor tinha dado para ele cumprir. E isso traz para nós algo muito interessante, porque no momento em que ele teve que fazer tudo o que ele tinha que fazer, ele fez, ele se colocou em evidência, mas quando ele viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira os holofotes dele, ele tinha os holofotes para ele no momento necessário, mas quando ele viu que Jesus chega, ele fala: é esse aí. Ele diz aos seus discípulos: é aquele ali que vocês têm que seguir, não mais a mim. E isso é muito interessante, porque no momento em que ele estava em evidência, ele fez a vontade do Senhor, mas no momento em que ele não teria mais que ficar em evidência, ele disse: importa que Jesus cresça e eu diminua.
cumprindo a vontade do Senhor. Porque nós temos que compreender, meus irmãos, que na nossa vida o que importa é que Deus esteja em evidência, e não nós. Não é o ministério, não é o líder, o pastor de uma igreja que está em evidência. Não é a liderança de um ministério que está em evidência. Quem tem que estar em evidência é Jesus. É Ele que é o cabeça, é Ele que tem que estar em evidência. Por isso que nós devemos ser testemunhas fiéis de Cristo, relatando tudo que vimos e ouvimos da nossa experiência espiritual com Ele. Nós não podemos esquecer que a nossa identidade e de quem nós somos e compreender o que somos. E nós não somos testemunhas para sermos cristãos. Nós somos cristãos para sermos testemunhas. Deus não me chamou e não chamou você para ficar sentado assistindo o culto tão somente. Ou vim aqui só para louvar a Deus. Deus chamou a mim e a você para que nós, através da nossa vida e através da nossa fala também, não só através do nosso comportamento, mas através da nossa pregação, que as pessoas conheçam a Jesus como Salvador e Senhor. E devemos chamar as pessoas ao arrependimento, para que elas possam ter a mesma oportunidade que eu e você tivemos um dia de receber Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. Agora, nós muitas vezes, nós que temos esse pão da vida, que recebemos gratuitamente de Deus, sabe o que nós fazemos? Nós guardamos para nós. Nós não compartilhamos o pão da vida, que é Jesus. Nós não pregamos o evangelho, pastor, isso é obrigação do pastor, isso é obrigação do evangelista, isso é obrigação do crente, daquele que recebeu Jesus como Salvador e Senhor, porque você foi chamado para levar a mensagem do evangelho no mundo em que você vive. Pastor, mas nós já compartilhamos, nós já ofertamos e fazemos ofertas missionárias para que os missionários, Elcio, possam ir lá em terras tão longe, em Miracatu, em tantos lugares nós estamos levando o evangelho, conjunta de missões nacionais, mundiais. Pastor, eu não preciso. Sim, cada um de nós somos um missionário no nosso mundo, com a sua família, a partir da sua casa, com os seus vizinhos, com os seus parentes, com as pessoas no ambiente de trabalho onde você está. Aonde quer que você esteja, na faculdade, na escola, em tempo e fora de tempo, nós devemos pregar o evangelho, a todo momento. Então, nós não podemos negligenciar esse objetivo que nós temos para cada um de nós, de compartilhar este evangelho, este pão da vida. Só que nós, infelizmente, temos a mania de esconder o remédio do doente. A gente vê as pessoas morrendo, a gente vê as pessoas adoecidas porque não conhecem a Jesus e nós ficamos calados. E nós não podemos nos calar. Nós temos que cumprir a missão que o Senhor tem dado a cada um de nós. Porque João Batista, ele conhecia o Jesus prometido. Eu e você temos muito mais que João Batista. Nós conhecemos Jesus ressurreto. E o recebemos como um Salvador, e temos experiências na nossa vida com Deus. É nossa obrigação compartilhar o Evangelho de Jesus e cumprir a missão que o Senhor tem dado a nós. Amém? Amém. Você concorda com isso? Amém? Amém? Então eu vou pedir para você fechar os seus olhos. A mensagem não terminou ainda, mas feche os seus olhos. E repita comigo: Senhor, eu quero cumprir o seu chamado. Em nome de Jesus. Amém. Ó, compromisso com Deus, hein? Compromisso nosso com Deus para que nós possamos cumprir o chamado em nossa vida. E em terceiro e último lugar, o Verbo se fez carne para nos tornar filhos. Veja só o texto a partir do verso 10. O Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu.
Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus veio para os judeus, mas na sua grande maioria foi rejeitado por eles. E de que maneira o rejeitaram? Desprezando o seu ensino, acusando de falso profeta, chamando de enganador, e não só, dizendo que Jesus realizava milagres por Beelzebu. Então, no fim, acabaram crucificando Jesus. Como poderiam eles desejar a bênção da vida eterna se rejeitaram o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo? Como? Nós devemos compreender que Deus, então, vem adotar todo aquele que o recebe como Salvador e Senhor da sua vida. E quando essa pessoa recebe Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, o verso 12 diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ué, todo mundo não é filho de Deus? Eu vi alguém já falando, você certamente já ouviu, que tem gente que não gosta de crente porque crente acha que só ele é filho de Deus, né? E uma vez eu falei, não, mas é verdade mesmo, é só o crente que é filho de Deus. Por isso que eu não gosto, vocês são orgulhosos, são arrogantes. Não, não é não. É Deus quem fala. Está na Bíblia. A Bíblia diz que todas as pessoas são criaturas de Deus. Mas só nos tornamos filhos de Deus a partir do momento em que nós reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos Jesus como Filho de Deus e convidamos Jesus para ser o Senhor da nossa vida. E escrever o nosso nome no livro da vida. Isso nos torna filho. E a pessoa que é filha, ela é a pessoa que está sendo alguém abençoada. O filho recebe na casa e não fica desprotegido. O filho recebe alimento, o filho recebe proteção, o filho recebe o sustento, o filho recebe garantias, mas o filho também tem responsabilidades. Filho é uma bênção, irmãos. Basta você olhar para a sua própria vida, para a vida dos seus pais, que cuidaram de você, que protegeram você, e você está aqui hoje. Mesma coisa é o Senhor Jesus, quando nós recebemos Jesus, nós que éramos órfãos, estávamos condenados, longe de Deus, a partir do momento em que nos tornamos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que significa isso? Significa que a nossa vida tem que ser uma vida como a de Jesus. Somos herdeiros de Deus, filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo, porque a vida que Jesus levou aqui, eu e você também temos que levar. Uma vida de santidade, uma vida de busca de Deus, uma vida de pagar o preço para que a vontade de Deus seja realizada, uma vida de abrir mão de muitas coisas, mas temos uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Temos responsabilidades, mas temos direitos, somos cidadãos dos céus. Temos o nosso livro escrito no livro da vida, o nosso nome escrito no livro da vida. E por isso que nós precisamos observar a palavra de Deus, olhar para a nossa vida e compreender que só em Jesus nós podemos nos tornar filhos de Deus. A obra é feita por Jesus. E nós recebemos, quando estendemos as mãos e recebemos Jesus como Salvador da nossa vida. Esse é o propósito que Deus tem para a nossa vida. O filho é recebido, ele está sendo agasalhado, ele tem uma melhor condição que há. Essa foi a condição que nós recebemos, o direito de sermos filhos de Deus. E para isso que o Senhor traz para cada um de nós a oportunidade de cumprir a vontade do Senhor, recebendo Jesus como Salvador da sua vida.
Todos que desperdiçam, preste atenção, você que está em casa também, todos que desperdiçam a oportunidade de ter a Cristo nos seus corações, um dia se arrependerão. E é necessário que você reconheça que está longe de Deus e busque a presença de Deus. Na liberdade dos filhos, tem a responsabilidade de possuir a identidade de Cristo, e nós devemos buscá-la cada dia mais. Foi para isso. Deus se encarnou na pessoa de Cristo para nos iluminar e iluminar a existência humana, para usar as nossas vidas como instrumento para que o Evangelho chegue às outras pessoas e que Deus seja glorificado, e para sermos filhos verdadeiros que seguem rumo à eternidade, com os pés na terra, com a mão na palavra de Deus e com a nossa cabeça na eternidade. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã e que nós possamos deleitar no Evangelho de João, para que a nossa vida seja uma vida abençoada. Feche seus olhos, eu gostaria de orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós, de buscarmos a Tua palavra, a Tua presença e conhecer que o Senhor é aquele que encarnou para que nós pudéssemos ter vida, sermos instrumentos nas Tuas mãos, ó Deus, e nos transformarmos filhos de Deus. Muito obrigado. Continua a falar conosco durante esse culto, durante a escola bíblica dominical. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor.